Sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui para ouvir a história da Mariana. A Mariana, que é filha da Marisa e mãe da Juliana e da Ana Vitória. E quem acompanhou ela nessa jornada por um período foi a Bel, a Maria Isabel Rodrigues, que é a filha da Gersi. E tem alguns elementos que são muito interessantes e que valem para qualquer relação de mãe e filho, que a Bel vai poder compartilhar com a gente das constelações, que é sempre um grande aprendizado, e a Mariana está tendo a generosidade de compartilhar como isso foi aplicado na história dela. Sejam muito bem-vindas e obrigada pela generosidade. Vamos lá. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mariana. Lígia. Obrigada, Mariana, por ter aceito o convite. Eu que agradeço pela oportunidade, por você ter lembrado desse caso e ter lembrado de mim e da minha filha. Eu já tinha a Júlia hoje está com 7 anos, e eu queria muito ter um segundo filho, uma segunda filha, mas eu tive um problema de saúde, então não era um momento adequado para eu engravidar, e engravidei sem querer ali naquele momento. Foi uma gravidez um pouco difícil, mas enfim, ela nasceu com saúde, nasceu super bem, os primeiros meses correram muito bem, e ela começou a ter otites, várias infecções, uma atrás da outra, teve 2 septicemias, as 2 vezes a gente ficou em UTI, eu quase perdi minha filha 2 vezes. E fora a septicemia... Uau, e quanto tempo ela tinha quando isso aconteceu? Ela era pequenininha. Ela tinha uns 6 meses, e a segunda vez ela tinha 8 meses. Então foram próximos. E nesse meio tempo, independente das 2 septicemias, ela teve várias infecções que levaram a ficar internada, porque tinha que fazer uso de antibiótico injetável. Então, assim, o álbum do primeiro ano, principalmente de vida da minha filha, praticamente se passou em hospitais, assim. Então, tinha muitos momentos em casa, mas tinha muitas idas a pronto-socorro, muitas internações, né? E a outra filha era pequena, ela tinha 2 anos e meio, também queria atenção, mas tudo ficou voltado para aquilo. A família inteira para, a profissão para, tudo para quando você tem uma questão dessa, né? Mariana, e os médicos explicavam por que ela tinha essas infecções assim tão frequentes e tão fortes assim para levar até a septicemia? Uma das septicemias foi por amidalite. A segunda, eles não têm certeza onde começou o foco da infecção, porque ela estava com ouvido e garganta. Eu ouvi várias explicações, né? Eu tive um pediatra que eu encontrei no meio desse caminho, que eu confiei bastante, mas mesmo assim, nenhuma explicação era contundente para realmente esclarecer. Um dos pontos era, eventualmente, uma má formação da tuba auditiva. Então, ela fez uma cirurgia, colocou um tubinho no ouvido para poder respirar, né, para o ouvido ter entrada de ar, e junto tirou a adenoide, porque como ela tinha muita rinite, aquela proliferação de muco fazia com que criasse uma cultura para as bactérias, um ambiente propício para as bactérias, né? Então, tentamos resolver essa parte da rinite e da otite com o tubo. O organismo expeliu o tubo, então não funcionou a cirurgia. O tubo deveria ficar por 1 ano, mas em seguida ela teve uma otite e junto com uma secreção saiu o tubinho em casa. E as otites dela vazavam, então saía muito pus dos ouvidos, né? Uma outra explicação era que, como era muito novinha, o sistema imunológico não estava bem formado, com o tempo isso iria passar. Uma outra explicação que a gente tentou aprofundar seriam alergias
alimentares, né? Então, até os 10 meses ela mamou no peito, mas eu tive depressão pós-parto, eu consegui segurar até os 10 meses, mas chegou num momento que, até por eu estar sem dormir, porque uma criança doente, você não dorme direito, eu tinha que trabalhar. É muito estresse, né, Mariana? Era muito. Dessa é muito estresse. Então, e aí eu acabei tendo que entrar no antidepressivo e parei a amamentação com 10 meses. A gente tirou totalmente a proteína do leite de vaca para tentar ver se funcionava, então fazia leite de amêndoas em casa, mas continuou. Foram feitos vários testes com relação à alimentação, mas continuava. E era muito rápido que aparecia uma infecção. Então, por exemplo, uma vez a gente saiu de São Paulo para ir para um hotel fazenda, para o aniversário da minha filha maior, e a família toda, meu irmão foi num carro, eu fui em outro. E minha mãe sentou no banco de trás, junto com a minha filha, a gente saiu de São Paulo normal, ela estava bem, ela estava alegre, coloquei na cadeirinha. Aí, no meio do caminho, minha mãe falou, Ana, a Vitória tá quente, filha. Aí eu falei, chegando no hotel a gente vê. Quando a gente estava mais chegando, mais perto de chegar, minha mãe falou, ela tá muito quente. Parei o carro, peguei o kit de farmácia, peguei o termômetro, ela estava com 40,7 graus. Nossa! Com o risco de uma convulsão. Com o risco de uma convulsão no carro, não fazia uma hora que a gente ia sair de casa que ela estava bem. Ali eu parei num hospital, o primeiro hospital que eu encontrei na estrada, e fizeram os exames, ela estava completamente descompensada. Liguei para o pediatra e ele falou, olha, sai daí porque eles vão te internar nesse hospital. E era um hospital super simples, numa cidade interior. Eu vim para São Paulo com ela. Enfim, o aniversário da minha filha, a viagem em família da maior, né, acabou ficando totalmente prejudicada e ela ficou internada em São Paulo mais uns 5 dias nessa vez, e não foi uma das septicemias. Então era tudo muito incerto, era um estresse muito grande de olhar para ela o tempo todo. Eu acordava no meio da noite várias vezes, mesmo sem ela chamar, só para ver se estava tudo bem. Porque eu tinha medo de que algo acontecesse ali sem eu ter o controle da situação. Foi muito, muito estressante. E de muito medo, né, Mariana? Imagina quantos medos, né, que permeavam a vida de vocês. Nessa época você estava casada, né? Eu estava casada. Quando eu engravidei dela, eu estava me separando. E aí, enfim, descobri a gravidez, acabamos adiando a separação. De certa forma, meu ex-marido na época até ajudou, sim, ele ficava mais com a minha filha maior, mas é a mãe que fica junto com a criança doente, é a mãe que vai para o hospital, é a mãe que fica sem dormir, né? Eu imagino que tenha muitos pais que façam isso também. Mas no seu caso era mais você que estava atenta e presente nos cuidados com a Ana Vitória, né? Sim, sim. E o que passava pela sua cabeça, Mariana, quando começava, ela dava indícios? Você conta que tem essa coisa de você estava num estado de prontidão, né? Você acordava no meio da noite, mesmo que ela não chamava, então você fica com o radar ligado o tempo todo, né? E as emoções, como é que era isso? Quando surgia alguma coisa, ou nos intervalos que ela estava bem, como é que funcionava aí o mundo interno diante dessa situação? Era uma bagunça, né? Minha parte emocional. Tinha horas que eu estava super confiante, que eu falava, não, eu vou achar uma saída e vamos em frente. Tinha hora que eu desabava e achava que eu não ia dar conta, achava que ela não ia dar conta. Eu conversava muito com ela, perguntava, filha, você não quer ficar aqui na Terra, mas você precisa, você veio para viver essa vida, fica com a gente.
Nossa, e você fazia terapia, Mariana? Fazia. Fazia. Tinha ajuda terapêutica, né? Tinha. Porque sem ajuda é bem difícil lidar com tudo isso, né? Sim. Era um casamento já desmoronando, né? A minha mãe com problemas de saúde, minha mãe tinha problemas mentais, na verdade, agora ela já faleceu, mas ela também precisava de cuidados. Quando ela estava bem, ela me ajudava com as crianças, mas quando ela estava mal, ela precisava que eu a ajudasse, né? Ela morava comigo. E essa situação com a minha filha, que a gente vivia em hospital, já aconteceu de eu estar em reunião com um cliente, aquela reunião que eu batalhei meses para conseguir sentar à mesa com aquele cliente e apresentar meu escritório e coisa assim, e ligar da escola, eu atender, ela tá roxa. Eu largar o cara ali na reunião e sair correndo, né? Então, nossa, muitos desafios você passou, né? Era realmente desafiador. E assim, nessas corridas para o hospital, o pai dela também às vezes corria para pegá-la na escola, enfim, a gente tinha um pouco essa divisão, mas é uma insegurança, é um medo, é uma incerteza, você não sabe se vai conseguir passar por essa, quanto tempo você vai ficar no hospital. Eu lembro que eu tive problema com empregada, minha casa não estava dando certo nenhuma empregada, e eu no hospital uma vez, meu ex-marido estava lá comigo, minha mãe também, minha filha menor também. E o vigia da rua me ligou e falou, olha, veio uma moça aqui procurar emprego. Aí eu falei com ela pelo telefone do vigia, falei, tá, você começa amanhã. Minha casa tá um nojo, eu tô no hospital, eu tenho... né? E teve uma vez que ela ficou tão desidratada, ela tinha 7 meses. E eles não conseguiam pegar a veia dela no hospital e foram pegar no pezinho. E como ela estava muito desidratada, teve que furar várias vezes, não conseguiam pegar a veia. E foi o dia que ela aprendeu a falar mamãe, de desespero. E ela era muito novinha, ela tinha 7 meses. Ela, mamãe, então era o coração sempre apertado, né? Aquela dó daquela criança passando por aquilo. Nossa, haja coração, né? Nessa hora, você ter essa lembrança de a primeira vez você ter ouvido a palavra mamãe dessa filha, foi na dor, né? Dói o coração, né, Mariana? Dói. Mas, enfim, aí eu comecei a buscar tratamentos alternativos. Desde o começo eu já vinha procurando, né? Então, eu tentei homeopatia, mas sempre correndo para a alopatia quando vinha uma infecção mais forte. E ela fez cirurgia espiritual, fez alinhamento de chakras, fez, enfim, algumas alternativas ali que eu encontrava, todo mundo tomando florais em casa, inclusive para ela, vários, e nada estava dando resultado, né? E eu já tinha feito algumas constelações com a Bel, várias questões minhas, mas nunca aconteceu, ou eu nunca tinha me antenado nas constelações, nos workshops que eu participei, em fazer uma constelação para uma questão de saúde. Né? Nunca tinha me chamado a atenção. E aí a minha sócia, Camila, foi fazer uma constelação dela, com a Bel, e no grupo dela teve uma pessoa que constelou uma questão de saúde, e a Bel falou para essa pessoa que às vezes a doença entra no lugar do vínculo. E a Camila voltou com isso para mim, falou, olha, teve uma constelação assim, uma questão de doença. Eu falei, poxa, agora liguei, falei, eu preciso de uma constelação urgente, preciso de uma vaga. E os workshops da Bel tem sempre uma fila de espera, né? Então eu conversei com a Angélica, falei, é uma questão bastante urgente mesmo. E a Angélica conversou com a Bel e fez um encaixe para o próximo grupo. Foi a minha filha de setembro de 2015,
e a gente constelou em outubro de 2017. Ela estava com 2 anos e 1 mês. Ela já estava com uma segunda cirurgia agendada para colocar novamente os tubinhos. E eu não queria de jeito nenhum operar, porque ver minha filhotinha entrando para o centro cirúrgico foi mais um dos desafios, mais uma das dores, né? Ficar com ela na recuperação do pós-operatório, recuperando da anestesia, foi uma parte bem difícil para mim, né? E eu falei, não quero de jeito nenhum que ela passe por outra cirurgia, não sabia se ia dar certo uma nova cirurgia. E aí surgiu essa possibilidade de fazer a constelação e eu fui. O pai dela é super cético, ele é evangélico, tem uma mente mais fechada para essas questões. Mas eu conversei com ele e falei, olha, vai ser trabalhada uma questão dela que pode ter a ver com o sistema de pai ou o sistema de mãe. Se for uma questão sua, né? E eu queria que ele fosse. Ele falou, olha, eu não vou, não me peça para ir. Mas se for do meu sistema, você tem minha autorização para trabalhar, faz o que você achar que é cabível aí. E aí fomos para participar desse workshop lá com a Bel. Foi lindíssima a constelação, foi linda, porque colocou a Ana, para começar, colocou a Ana Vitória e a Saúde, cada uma foi para um canto e ficaram de costas uma para a outra. E aí foi trazendo, enfim, era uma questão do meu sistema, da parte da minha mãe, com relação à minha avó com o meu avô, uma questão deles. Realmente não havia vínculo entre eles, a minha avó casou, foi um casamento arranjado, então tinha um monte de dores ali, emaranhamentos, né? E a Bel conseguiu trabalhar isso ali, foi feita uma cura, e aí a Bel pode explicar um pouquinho melhor, mas o fim da constelação foi a Ana Vitória abraçada com a Saúde, as duas representantes abraçadas. E foi lindo, lindo, lindo o trabalho. Agora, o mais impressionante é que ela nunca mais tomou antibiótico. E ela é uma criança super saudável. Às vezes ela pega um resfriadinho, mas é uma coisa muito leve. E a gente brinca que agora ela não pega nem verme, porque ela brinca muito, ela pula na piscina num dia de frio, ela tá o dia inteiro beijando o cachorro, ela tira a comida dele, põe na boca dela e é uma criança muito alegre. E mesmo antes dela conseguir conquistar essa saúde forte, ela sempre foi muito alegre, sempre foi uma criança de bem com a vida, mesmo quando bebezinha. E acho que isso é o maior presente, sabe? Ver ela brincando, ver... E ela tem uma energia que, meu Deus do céu, é difícil segurá-la. Mariana, como é que foi o dia seguinte, assim, da constelação? Os dias seguintes à constelação, como foi? Você já foi observando, foi percebendo a diferença já nos dias seguintes? Eu vivi ainda por um tempo naquele estado de apreensão. Sim. Porque eu nunca sabia quando ia ser a próxima história, quando ia ser a próxima infecção. E aí, quando estava com 6 meses, mais ou menos, é que eu voltei para você e falei, Bel, deu certo, deu muito certo. E esse momento foi muito interessante, que acho que foi assim, a Mariana, eu faço muitas constelações, né? Então, eu faço as constelações e entrego para o universo, né? Entrego para a vida, entrego para Deus. E não fico sabendo dos resultados, nunca fico, a não ser que a pessoa venha contar, né? Mas nesse dia, eu estava fazendo a palestra e estava falando sobre as questões, né, que tocam as constelações, e a Mariana estava no grupo,
acho que participando mais uma, né, uma outra vez, mas eu também nem lembrava que a Mariana era aquela mãe que veio trabalhar a filha, que eu faço muito, né? Eu atendo muita gente, então eu não sabia. E aí depois a Mariana pediu a palavra, né? No grupão, assim, a Mariana pediu a palavra e falou: eu quero dar um depoimento. E falou para o grupo, assim, como eu quero dar o meu depoimento de como a constelação de verdade funciona. E aí contou para o grupo o caso da filhinha dela, né? E eu, então, fiquei sabendo junto com o grupo na hora que ela chegou e contou, né? E que foi, assim, um momento também de... É quase como se, assim, poderia falar até... Alguém poderia dizer que tinha sido combinado, entendeu? Sim, sim. Mas foi absolutamente espontâneo dela trazer as informações para pessoas que ali estavam, talvez, perguntando, fazendo perguntas para questionar, para garantir se esse negócio funciona mesmo, né, Funciona Mariana? mesmo. E, Mariana, uma pergunta. Eu imagino que você deva ter continuado, pelo menos com, sei lá, a mesma pediatra depois da constelação. Qual foi? Teve alguma reação? Ou que possível explicação esses profissionais te dão dessa história? Ele deve ter perguntado assim, que milagre aconteceu para ela, de repente, sarar? Não sei. Ela tem uma otorrino, que é uma senhora super católica, enfim, tem uma imagem enorme de Jesus atrás dela e tal. A otorrino, quando eu contei da constelação, ela ficou meio assim, ela falou: olha, Mariana, eu não conheço, mas eu acredito, porque realmente foi bastante perceptível, assim, não tem como negar que alguma coisa aconteceu ali. O pediatra, eu contei, ele falou: não, imagina, que a tuba auditiva se desenvolveu, ela ficou mais velha e o sistema imunológico fortaleceu. Eu falei: tá, tudo bem, cada um, né, interpreta de uma forma. Mas eu conto para todo mundo. Eu falo: olha, foi a constelação. Até o pai dela, que não acredita, ele se rendeu aí à história e ele sabe que funcionou, assim. Que ótimo. E, Bel, acho que vai ser bacana você comentar a sua visão do que aconteceu, desse processo, mas também seria legal se você pudesse contar um pouco para a gente como essas dinâmicas, como essas doenças se manifestam e o olhar da constelação para isso, se você puder trazer um pouquinho dessa referência. E principalmente, claro, nessa questão das relações mães e filhos, né? Então, o conhecimento de constelações sobre doenças e sintomas, né, levam para evidência de que a maior parte das doenças e dos sintomas, né, que mostram um desequilíbrio nesse ser, né, que adoece, está ligada a questões, principalmente assim, nós estamos falando de doenças crônicas, doenças graves, doenças repetitivas, muitas doenças que levam à morte, ou a perda de qualidade de vida muito forte, né? Nós estamos falando dessas doenças e sintomas, né? A gente não está falando de uma gripe viral né, não estamos falando do coronavírus, mas sim de uma gripe viral comum que todos nós temos, como faz parte né, da nossa vida moderna, né, onde principalmente, né, com esses vírus em mutação, a gente sempre está predisposto a pegar, por exemplo, uma gripe, se a gente não está, ainda assim a gente não está com a imunidade forte, a gente não está tão equilibrado em termos de corpo, né, e de saúde. Mas as graves, em geral, elas estão ligadas a acontecimentos
da família, né? Acontecimentos fora de ordem, né? Que tem a ver com as desordens em relação às ordens do amor, de que fala as constelações, lá no passado, que às vezes pode ser no passado logo dos pais, pode ser dos avós, dos bisavós, pode ser até mais longe, né? Então, quando uma criança, logo que nasce, ela tem tantos problemas de saúde, ela, quando veio para constelar a Ana Vitória, tinha 2 aninhos, e a Mariana contou que quase desde que nasceu ela teve problemas. Uma criança, em geral, ela nasce, né, mesmo que tenha tido problemas na gravidez, ela nasce com potencial de saúde, né? Então, ela não viveu experiências da vida dela ainda para atrair para ela problemas de saúde, porque ela ainda é um bebezinho, está ainda chegando, se desenvolvendo. Então, assim, pode ter problemas de saúde, mas tantos problemas de saúde, isso grita muito forte, né? Então, qualquer mãe que tenha filhos com muitos problemas de saúde, ela tem que ficar alerta, porque ela não pode considerar só que é uma fatalidade e que é um destino dessa criança, que essa criança nasceu com saúde frágil. Essa percepção é muito pouca, muito pequena, né? A visão sistêmica mostra que é indício de que ela está ligada a acontecimentos da vida passada da família, que são chamados de emaranhamentos e que precisam ser curados para que ela possa ficar livre e viva a vida dela, viva, feliz, o destino dela que ela veio para viver. Quando as crianças já chegam emaranhadas, né, como a gente tem a visão, a gente acha que a filha da Mariana veio assim, estava ligada a algum acontecimento do passado da família, como a constelação mostrou, é preciso fazer um trabalho para desemaranhá-la, né, para que ela possa ficar livre e possa viver todo o potencial de vida e de alegria que ela tem para viver. Cumprir aqui a tarefa dela na Terra. Mas ela está enredada, ela está aprisionada naqueles acontecimentos. Se os pais não têm a visão e não fazem nenhum trabalho, ela possivelmente vai continuar tendo problemas de saúde até que alguém acorde e resolva fazer alguma coisa, né? A constelação se presta para isso, né? O Stefan Hausner, ele diz que a constelação, que a pessoa que adoece, o sintoma da doença, representa alguém excluído na família. Ele diz isso. Mas na minha experiência, né, de 16 anos que eu trabalho em constelação, eu amplio um pouco mais isso e acho assim, que está ligado a emaranhamentos. Às vezes é alguém excluído, às vezes é a falta de vínculo, às vezes lealdade profunda a alguém que viveu também uma doença no ano passado. Tem muitas razões pelas quais a gente, né, se liga aos antepassados. Às vezes por amor, às vezes por exclusão, por lealdade, não importa, né? Então a constelação mostra, né? E chega lá na raiz do problema, faz a cura. O que acontece? Desconecta, então, a pessoa que está adoecendo agora àqueles acontecimentos do passado. A hora que desconecta, essa é a cura. A possibilidade do amor, né? O amor dos pais, o amor da Mariana por essa filha, junto e que levou à busca da ajuda, é o que dá força para essa desconexão do passado, da doença e da morte para o presente, para a vida, né? E para o fluir da história dela e da vida dela, né? Então é isso.
Que bacana. E não dá nem não tem uma regra se é necessariamente um vínculo com mãe ou alguma questão com a mãe ou da linhagem da mãe que gera esse tipo de coisa. São coisas, acontecimentos e emaranhamentos que estão no passado da família, não necessariamente que poderia, do lado da mãe. Isso mesmo. Tanto que, assim, quando é um caso desse, eu oriento para que os pais venham. Por quê? Porque o pai estando presente, às vezes vai para o lado do pai, pode ser que está ligado a uma avó, a um avô, a um tio, alguém lá do passado, a gente não sabe. Então, como no caso da Mariana, o pai da Ana Vitória autorizou que ela trabalhasse, ela veio sozinha. E poderia ter ido para a família do pai, mas foi para a família da mãe, né? Família da Mariana mesmo, que foi ótimo, porque ela estava presente e ela viu todo, né, o desenrolar da história que chegou lá nos avós dela. Mas nem sempre está ligada à mãe, né? Nem sempre. Às vezes está ligada ao pai. Agora, no caso da Mariana, né, ela já disse que ela estava numa crise, né? Uma crise do casamento. E chega uma filha, num momento de crise, que ela também precisou de ajuda. E viver ainda essa experiência com uma filha, uma experiência de vida e morte que a Mariana viveu com a filha. E isso é extremamente desafiador. Só o amor entre mãe e filha é forte o suficiente para salvar. Eu digo isso agora e eu fico emocionada e arrepiada, porque eu acho, de fato, que o amor da Mariana pela filha salvou a filha. O vínculo materno entre mãe e filha, né? E é muito emblemático esse momento que ela, a hora que está recebendo a medicação pelo pé, ela grita: mamãe. Não tem coisa, não tem símbolo mais importante do que esse. Eu falo isso, eu estou emocionada, porque a Mariana nunca vai esquecer o momento que ela ouviu pela primeira vez o mamãe da Ana Vitória. Com certeza. E foi no momento de cuidado com a saúde dela. Então, eu não tenho a menor dúvida que é o amor de mãe e filha que salvou. O resto são instrumentos de ajuda que o amor da mãe possibilitou chegar até a filha. Não é? Então é isso. Eu tô falando, me veio aqui agora tudo isso para eu falar e eu fiquei emocionada agora de falar isso. E eu também de ouvir. É tocante mesmo, né? E Bel, tem algum padrão, eu acho que talvez seria bacana você contar um pouco pra gente que vínculos, ou que possíveis coisas, a importância dessa relação, desse vínculo com mãe no fluir da vida, né? Porque tem coisas, a gente sabe, e quem conhece um pouquinho de constelação já sabe, quem assistiu um workshop viu o quanto sempre aparece mãe em todas as histórias, sempre tem que ter mãe em todas as histórias, né? Mas tem algum padrão ou alguma área da vida que é fundamental que esse vínculo com mãe seja minimamente bem resolvido, se é que pode se dizer assim? Sim, é muito importante e muito claro que o bom vínculo do filho com a mãe e da mãe com o filho, evidentemente, gera prosperidade financeira, né? Então, Hellinger diz assim: a prosperidade tem a face da mãe, né? Essa frase super bonita, prosperidade tem a face da mãe. É uma frase que, como assim a prosperidade tem a face da mãe? Em geral, são os pais que vão à luta, trabalham, prover, traz o dinheiro, mas
criatividade, a possibilidade de criar, de gerar, de gestar uma vida, traz, abre as portas para a prosperidade financeira. Isso eu ouvi o Heminger dizer lá atrás, quando eu ouvi ele os primeiros seminários que ele deu aqui no Brasil, lá atrás, 15, 16 anos atrás. E eu só, nesse tempo da minha experiência, eu só vi confirmação de que, de fato, essa teoria é verdadeira. Por quê? Porque, às vezes, não existe vínculo entre mãe e filhos. Às vezes, não é que não tenha vínculo. A mãe ama muito seus filhos, mas os filhos não as toma. O que significa isso? Os filhos, ou um dos filhos, uma filha, um filho, gostaria que a mãe fosse de um jeito. A mãe é de outro jeito. Então, o filho não toma a sua mãe. Uma filha não toma a sua mãe. Não tomar significa querer que ela seja diferente, rejeitar essa mãe, não abrir o coração para essa mãe do jeito que ela é, né? Isso causa como consequência dificuldade de ganhar dinheiro. Se ganha dinheiro, perde, ou nunca consegue, nunca acessa a possibilidade de prosperidade. Isso é muito verdadeiro. E então, se a gente sabe disso, e óbvio que tem outras consequências, mas essa é a mais importante e nefasta, né? Porque também a gente vem para a vida, trabalha e quer prosperar, ganhar, para fazer tudo que a gente quer fazer, né? No nosso destino, no nosso caminho. E se a gente toma a mãe exatamente como ela é, no coração, vai ser mais fácil ganhar. Se a gente não toma, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil, né? Então, o trabalho que as constelações possibilita é fazer a cura, né, entre mães e filhos, né, entre filhos e mãe, né? Então, nós estamos nos aproximando agora, né, do Dia das Mães, dia 10, né? É um bom momento para a gente lembrar, não importa se os pais, né, a mãe ainda está viva, ou se já foi para outra dimensão, é muito importante a gente tomar e agradecer a vida que veio. Porque a maior dádiva que a gente ganhou de nossa mãe foi a vida. Eu sempre digo para os meus alunos assim, nossa mãe poderia dizer não, de alguma maneira. Ela poderia dizer não. Mas ela disse sim, e nós chegamos, né, através dela. Então, essa gratidão por essa vida que a gente recebeu dela, ela precisa ser eterna, né? Então, tem até exercícios que a gente pode fazer para curar essa relação de mãe e filho. Você me deu uma ideia, Bel. A gente pode fazer um exercício, depois, assim que a gente terminar, fechar essa aqui, a história da Mariana? Podemos fazer um exercício bem simples de tomar nossas mães. Maravilha, daí a gente já deixa de presente para todo mundo. Legal. Então, para a gente ir finalizando a história da Mariana, eu só mais uma perguntinha para vocês. Vou fazer para vocês duas, mas eu vou começar com a Mariana. Sem pensar muito, Mariana, o que vier assim na sua cabeça? O que é mãe? Amor. Amor. E você, Bel, o que é mãe? Olha, a minha mãe foi um exemplo de doação. Então, eu acho que ser mãe é doar-se completamente. Ótimo.
Então, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade de vocês, pela abertura e pelo tempo de compartilhar essa história, que certamente vai levar aí, vai ser frutífera para muita gente. Mesmo que sejam pessoas que vivam histórias completamente diferentes, a gente sempre tem alguma coisinha que a gente aprende, né? Das histórias e do caminho, das dificuldades e dos achados dos outros. Então, muito obrigada mesmo. Recebam o meu abraço. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Bel. E Obrigada. a gente se encontra já no exercício. Eu também agradeço o seu convite, Lígia, e agradeço você ter aceito o meu convite, Mariana. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre isso, e sempre muito bom ouvir a Bel falando sobre constelações, a gente aprende toda vez que tem um encontro com ela. Toda vez. Então, tá.